Jeremias 18. Vamos ler? Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem, ou a minha palavra, em algumas traduções. Então, fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com você como fez o olheiro? Pergunta o Senhor: como barro na mão do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos sentar, pessoal. Que bênção. Deus é extraordinário, é ou não é? Deus é extraordinário. Quando eu recebo uma palavra dessa, eu fico imaginando o quanto Deus, Ele tem cuidado do seu povo, cuidado daqueles que servem a Ele. E eu percebo que Deus, Ele sempre tem sua forma de agir muito estratégica, muito poderosa, de forma que Ele consegue, através da sua palavra, através daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida, Ele consegue nos mostrar, abrir os nossos olhos e passar para nós algo que realmente edifica uma vida e, ao mesmo tempo, como Pai, um Pai de amor, um Senhor que cuida dos seus e que tem cuidado dos seus. Ele consegue também nos corrigir, Ele consegue nos mostrar a vontade dEle e sua soberania. E é isso que eu penso, olhando para esse texto aqui. Ele nos mostra a sua soberania, Ele nos mostra o seu poder, Ele mostra o seu poder de ação e a fortaleza que é a sua palavra, e o quanto Ele também dá respostas. A gente percebe algo muito poderoso, muito edificante na palavra de Deus. Algo que realmente nos faz resgatar o ânimo, a fé, nos faz abrir os olhos novamente para a vontade de Deus. E a nossa fé, ela é sacudida, ela é estremecida, a nossa fé é reavivada. Essa palavra para o profeta Jeremias, ela é algo muito edificante e que demonstra o cuidado de Deus e o que Deus pensa e quer fazer com a nossa vida. O que Ele pensa das nossas ações e o que Ele quer fazer a partir das nossas ações. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, fazendo um favor, Jorge. Pede um pouquinho mais de retorno para mim aqui, fazendo um favor. Então, meus amados, dá um pouquinho mais de retorno, Jorge, fazendo um favor. Então, meus queridos, o que nós conseguimos entender e extrair da palavra de Deus é algo que sempre vai edificar a nossa vida, transformar a nossa vida, que vai sempre mudar a nossa história, que vai sempre fazer a gente entender que nós temos um Pai, alguém que cuida de nós.
Jeremias estava vivendo num tempo em que os profetas já estavam se vendendo, os profetas já estavam corrompidos, estavam se vendendo a qualquer preço, a qualquer custo, e Jeremias estava já sofrendo na pele. Jeremias foi aquele profeta que também foi jogado num poço, jogado na lama. Jeremias debocharam dele, e ele estava vivenciando um tempo muito difícil, e falam até hoje que Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Mas Jeremias estava chorando por causa de um coração voltado para Deus e vendo sua responsabilidade como profeta, de ter também que anunciar um conserto e uma palavra de Deus, e dar uma palavra de Deus para aquele povo. Mas o povo estava sendo direcionado por caminhos que parece que não tinha volta. Jeremias estava vivendo um tempo meio difícil. O profeta estava vivenciando um tempo difícil. Jeremias, segundo a história, era um camarada, um cara simples. Alguns historiadores dizem até que era um cara camponês. E agora imagina ter que viver uma realidade onde todos à sua volta fazia tudo contrário daquilo que era a proposta de Deus. E Jeremias recebe uma palavra de Deus, como se estivesse dizendo para ele o seguinte: calma, porque eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Quando você está vivendo os piores momentos da sua vida, os tempos mais difíceis, é essa palavra que você precisa observar. É Deus falando com você: calma, porque eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer e como eu posso resolver. E sempre que a vida te levar por um caminho desse, algo que edifica muito meu coração é saber que nós temos um Deus que sempre que a vida, sempre que a situação apontar para um difícil, nos levar por um caminho difícil, nós sabemos que nós podemos levar Deus com a gente. Porque a vida nem sempre vai apontar o melhor caminho para você, sua trajetória nem sempre será pelos mesmos caminhos, serão pelos mesmos caminhos. Sua caminhada com Cristo nem sempre será do jeitinho que você quer e que você planejou, nem sempre será assim. Nem sempre. Mas você, como filhos de Deus, homem e mulher de Deus, sabe que quando a vida te levar por esse caminho que você não planejou, tem um que vai contigo, que vai passar contigo. Se for no deserto, ele vai contigo. Se for na água, ele vai contigo. Se for no fogo, ele vai contigo. Se for na friagem, ele vai contigo. Se for em qualquer situação difícil, ele está contigo. Aleluia! É isso que nos conforta, e é isso que estremece a nossa fé e agita a nossa fé. É saber que nós temos um Deus, nós temos um Senhor que vai com a gente. Essa é uma situação. Uma outra situação é saber que nós temos um Deus que fala. No nosso desespero, Deus fala. Quando você está desesperado, quando você não sabe o que fazer, quando você está chorando, quando você está lamentando, quando você não sabe por onde começar, nós temos um Deus que fala. Deus tem formas de se comunicar conosco, e uma delas é verbal. Uma delas é verbal. Deus fala. Deus fala. Ou não fala? Fala.
Uma das formas que Deus se comunica, Deus tem suas formas de comunicar-se. E uma das formas que ele se comunica aqui com Jeremias, não é apenas por uma mensagem, mostrando uma mensagem, mas a Bíblia diz que Deus falou com Jeremias. Deus fala com você. Você serve um Deus que fala com você. Você serve um Deus que se manifesta em teu favor. Que aquele dia que você não tiver uma resposta e não souber de onde tirar a resposta, esse Deus vai falar com você. Hoje à noite, se você não tem uma resposta, fique muito atento, porque Deus vai falar com você a resposta. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Receba essa palavra. Aleluia! Então, Jeremias, ele diz aqui que Deus, ele diz, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aqui no livro de Jeremias está dizendo que esta é a palavra de Deus que veio a quem? A Jeremias, o profeta. É a palavra que veio a Jeremias e disse para ele, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Interessante, irmãos, é que Jeremias estava, isso é uma parábola, não é? E interessante que Jeremias estava em algum lugar. Jeremias estava em algum lugar e essa palavra que ele tinha que mudar de lugar. Ele tinha que mudar. Deus não é um Deus apenas de uma geografia determinada. Mas há momentos que Deus precisa falar com a gente e você precisa mudar de lugar. Você precisa sair de onde você está. Quando Deus quis fazer algo grande na vida de Abraão, o que ele disse? Sai da sua terra e vai para uma outra terra que eu te mostrarei, não foi isso? Tem momentos que Deus quer fazer coisas que Ele precisa que nós nos movimentemos. Porque nossa bênção, ela está onde nós vamos. Ou a bênção nos acompanha. O milagre, o poder de Deus, ele vai acompanhar os que creem. Então há momentos que Deus nos dá alguns direcionamentos e algumas coisas que estão acontecendo e nós precisamos de uma manifestação de Deus. E para isso você precisa se movimentar, saindo da situação atual, do lugar atual que está te causando alguns males e precisa ir para um outro lugar onde Deus te direcionar. Para que Deus fale com você. Há momentos que você precisa ser levado para um lugar onde Deus determinou, e nesse determinado lugar, Deus vai ter uma palavra para você. Foi isso que Deus falou com Jeremias. Vá aonde? À casa do oleiro. Deus se manifesta e fala onde Ele quiser. Deus fala na sua casa, Jesus ensinou a orar no seu quarto, mas há momentos que você precisa sair do seu conforto, você precisa sair da sua comodidade, você precisa se mover saindo da sua comodidade, do lugar que está confortável para você, para Deus falar contigo.
E eu quero crer e declarar esta noite que Deus te trouxe aqui para fazer deste lugar casa do oleiro, para falar contigo e, se preciso for, fazer tudo novo e tudo de novo. Há momentos que não basta só você zelar pelo seu conforto. Tem momentos que você precisa ouvir a voz de Deus, sair da sua zona de conforto e ir para a casa do oleiro. Tem muita gente querendo de Deus, mas não quer sair de dentro de casa. Tem muita gente querendo crescer, mas não quer dar um passo à frente. Tem muita gente querendo avançar, mas não quer estudar mais um pouquinho. Tem muita gente querendo que as coisas aconteçam, mas não quer exercer alguma coisa a mais e mudar de patamar. Deus disse para Jeremias: sai daqui, Jeremias, vai lá, entra, vai na casa do oleiro. Deus determinou que Jeremias tinha que sair de onde ele estava e ir à casa do oleiro. Tem algo que Deus precisa fazer na sua vida? Tem algo que Deus precisa mover na sua vida? Escute o Senhor esta noite e acredite no Senhor, que Ele está te movendo para falar contigo e mostrar a você o que Ele é capaz de fazer, o que Ele vai fazer. Ele vai revelar a você algo poderoso. E Ele chega na casa do oleiro e ele percebe algo. E ali estava a mensagem. Diz o versículo 4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O que Deus estava mostrando através dessa mensagem para Jeremias, mostrando que, e ele diz mais à frente, que era o que ele podia fazer com Israel. É isso que Deus pode fazer em nossa vida. Deus pode transformar, Deus pode mudar, remodelar. Porque às vezes aquilo que está sendo formado, aquilo que está sendo feito, se quebra. Por que se quebra? Porque está frágil. Porque está frágil, porque está fraco. O vaso ainda estava em estado de barro. Ele ainda não estava em estado de vaso pronto. Ele estava em estado de barro. Ele estava em formação. Enquanto estiver em formação, ainda tem jeito. O dia que você achar que já está tudo pronto, que ninguém modela mais, ninguém remodela, e você não pode mudar, nem tem capacidade de mudar. Aí realmente nada muda. Mas enquanto você entender que Deus pode transformar, que Deus pode remodelar, que Deus pode quebrar e fazer de novo, saiba que Deus vai fazer. Deus só não faz. O olheiro, vamos dizer que seja Deus, só não faz por dois motivos. Ou se você não deixar, não quiser. Dois motivos limitam. Não é? Na verdade, é isso que eu quero dizer. Duas situações limitam o poder e a sabedoria, o entendimento e a inteligência e a arte do olheiro. O material ruim
limita, ou se esse material não chegar para ele trabalhar. Ou seja, Deus só pode mudar a sua vida se você se achega a Ele. Se você comparece. Tem gente querendo ser mudado, mas não comparece. Não se doa, não se dá, não vai à casa do oleiro. Tem gente querendo ser mudado, pedindo, Deus, eu quero ser um vaso novo. Tem gente cantando, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quer ser um vaso novo, mas não comparece. Resiste à roda. Resiste à casa do oleiro. Quer ser um vaso novo, mas é um material que não contribui. Só em duas situações a obra do artista, do oleiro, fica comprometida. Material ruim, ou se não tiver material para trabalhar. Quer que Deus mude a tua vida? Seja esse material, esse artigo, essa matéria-prima viva na mão de Deus. Deus quer nos moldar, Deus quer nos transformar, Deus quer mudar, Deus quer amassar. É o que precisa ser feito novamente, mas deixa Deus fazer. Então Deus mostra, através dessa mensagem para Jeremias, o que ele podia fazer com o seu povo. É o que Deus pode fazer com a gente. E o vaso que estava sobre a roda, sendo feito, sendo confeccionado, ele se quebrou. E quando ele se quebra, ele está ainda em estado de matéria-prima, era barro ainda. Era barro ainda. E o oleiro pega, faz o quê? Amassa ele novamente. Certamente põe água, faz a roda girar. E a roda começa a girar e ele começa a modelar aquele barro de novo. O que Deus quer fazer na nossa vida? Ele quer quebrar o que precisa ser quebrado, mas não é para te deixar quebrado, é para te refazer, é para te reconstruir, é para mudar a sua estrutura, é para te remodelar, é para levar você para uma outra etapa da vida, um outro estágio, um outro patamar, é para mudar, é para levar você para outros lugares, porque se ele deixa aquele vaso que já estava prestes a quebrar, se ele recupera ele daquele jeito que ele estava. Todo profissional tem um jeitinho, tem ou não tem? Se aquele vaso, quando certamente o oleiro devia saber que aquele vaso ia quebrar, e quando o vaso ameaça entortar, se ele com o jeitinho dele, talvez com a mão, ajeitasse para ele não quebrar, mas ele deve ter pego aquele vaso e acabado de quebrá-lo, acabado de amassar e para refazê-lo, para remodelar, para que aquele vaso fosse realmente um vaso de honra. Então, esse vaso está ali como matéria ainda, matéria-prima. E o oleiro começa a remodelar, a Bíblia diz que ele faz de novo esse vaso. E ele começa a remodelar. Eu não sei se você já foi numa olaria. Eu já fui. Muitas vezes, numa olaria, chega muito material, barro. E quando coloca aquele barro, eles jogam dentro de uma máquina. Esse barro é amassado, misturado com água. E se ele for um barro muito forte, eles costumam jogar até um barro mais arenoso. E na mistura desse barro, ali não tem um barro apenas já moidinho, já como se fosse um pó de terra, não é isso. É um barro que eles chamam de tabatinga, não sei quantos conhecem. E eles jogam dentro daquela máquina,
esse barro. E esse barro começa a ser misturado. E se ele tiver forte demais, ele joga um barro mais arenoso para fazer uma mistura. E ali no meio tem alguns torrões. Difícil de quebrar, mas ele entra na máquina, ele é moído. Ele é preparado. Joga água e ele chega aquele material bem preparado, ele modela ele. E pega aqueles modelos de barro, põe em cima da roda. E começa a rodar aquela roda. Começa a rodar a roda. Quanto mais lento roda a roda, mais ele vai modelando. Daqui a pouco, em alguns momentos, eles precisam aumentar também aquele movimento da roda. Mas há momentos que eles precisam frear a roda. E o artista ali, o olheiro, ele vai pressionando a mão em cada ponto daquele material, daquele vaso. Ele sabe onde ele precisa apertar, ele sabe onde ele precisa afrouxar a mão. É assim que Deus faz. É assim, quando você vem para a casa do oleiro, é isso que Deus faz. Deus sabe o que você precisa, e há momentos que Ele te aperta um pouquinho, outros momentos Ele afrouxa um pouquinho, outros momentos vai chegar o ponto que Ele vai pegar uma espátula, vai parar no vaso e vai começar a tirar a rebarba. Sinta agora como se Deus estivesse tirando de você essa rebarba, tirando os excessos. Está doendo, são os excessos que Deus está tirando. Tem muita gente sentindo dor e não sabe por quê. Tem muita gente sentindo triste e não sabe por quê. Tem gente que está achando que Deus o abandonou, mas não é. Deus está rodando a roda, fazendo você de novo, e Ele está com a espátula, tirando os excessos, tirando as rebarbas, porque senão depois que você ficar pronto, aquela rebarba fica no corpo do vaso. Deus não quer você com rebarbas, Deus não quer você com excessos. Um vaso limpo, um vaso de honra, para ir para as melhores salas, para as melhores mesas. Deus não quer você um vaso de canto, Deus quer você um vaso de centro. Um vaso importante, é por isso que Deus está cuidando de você. É por isso que Deus faz isso. É por isso que às vezes a gente não entende, mas a Bíblia vem de forma extraordinária nos dando essa resposta. Deus está te remodelando, tirando os excessos, tirando aquilo que vai fazer de você um vaso inútil. Às vezes em nós isso dói, em nós isso dói. Mas na Bíblia, Deus falou de vaso de honra e vaso de desonra. Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Tem ou não tem? Deus tem ou não tem poder sobre a tua vida, matéria-prima? Para da mesma mesa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Que vaso você quer ser? Um vaso para honra ou um vaso para desonra? Que vaso você quer ser? Para honra ou para desonra? Qual a qualidade de vaso você quer ter? Você quer ser um vaso que realmente chame atenção para o bom sentido? Ou você quer ser um vaso que chama atenção para o péssimo sentido? Há vasos para honra e vasos para desonra. Atos 9:15. Saulo. Olha o que Deus faz. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você é um vaso escolhido de Deus. É por isso que Deus às vezes está despertando a você a mudar, sair do seu estado
comum onde você gostaria de estar e trazendo você para a casa do oleiro para falar contigo, que ele vai moldar, ele vai remodelar, ele vai fazer de novo se preciso for. Mas isso dói. Isso dói. Ser refeito dói. Mas Deus quer mudar tudo, fazer de novo. Deus quer fazer de você um vaso novo. Então o Senhor dirigiu-me a palavra e disse: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Senhor, como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ó igreja do Nazareno, assim como barro na mão, vaso na mão do oleiro, ou barro na mão do oleiro, sois vós, são vocês nas minhas mãos. Como barro na mão do oleiro, nós também somos assim, nas mãos de Deus. Deus quer refazer tudo. Talvez a gente não entenda o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, por que está acontecendo, por que está doendo, por que eu estou sentindo isso. Porque parece que está dando tudo errado. Deixa eu dar uma notícia para você. Calma. Não é que está dando tudo errado. Tem alguma coisa que está errada. E um vaso para honra não pode sair nada errado. Tem muitas misturas na matéria-prima, por isso que Deus quer tirar. Tem muita material bruto no meio da matéria-prima. E isso está limitando a obra do olheiro. Por isso que a obra ainda talvez não esteja completa. Porque Deus precisa primeiro purificar. Primeiro precisa renovar, mudar tudo. Para que o vaso seja feito novo. É isso que Deus quer fazer contigo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E depois de um vaso novo, eu quero concluir com isso. Depois de um vaso novo, Deus quer te fazer esse vaso de honra. Deus quer te fazer um vaso de honra. Deus quer fazer jovens vaso de honra. Mulheres vaso de honra. Adolescentes vasos de honra. Adultos, senhores e senhoras, vaso de honra. E para ser refeito não tem idade. O grande problema é que a gente acha, já caminhei muito nessa minha vida, já sou crente há 30, há 50, não importa quanto tempo você é crente, o que importa é se você realmente compareceu à casa do oleiro e deixou Deus mudar. Porque nós só estamos formados de fato, só depois que Deus remodela, faz tudo novo. Se precisar quebra, faz de novo. Você só estará pronto depois que as rebarbas forem tiradas. Você só estará pronto depois que você for no fogo. Um vaso não sai da roda pronto para o uso. Um vaso precisa ir para o forno. É na temperatura que você vai ser provado. E ainda tem o tempo de espera dentro do fogo, da fornalha. E dentro da fornalha, quando você tira o vaso, ainda tem um teste. Eu ouvi uma ilustração um tempo atrás sobre isso. E é bem parecido, é bem assim mesmo. Alguém vai lá, depois do vaso estar lá, em certo tempo, numa alta temperatura dentro do forno, dentro da fornalha, eles vão lá, pegam um vaso e bate na boca dele. Bate na borda do vaso ou em algum lugar do vaso. Se ele fizer um som,
Como eles dizem, né? Se cantar, está pronto. Se murmurar, volta para o forno. Tem que discernir. Como é que está a sua vida agora? Está cantando ou está murmurando? Está cantando ou está murmurando? Se está cantando, está ficando pronto. Mas se está murmurando, volta para o fogo. Porque ainda precisa entrar no fogo ainda. Precisa tomar mais fogo de Deus. Precisa tomar mais calor de Deus. Mais calor do Espírito Santo. Para então ficar pronto. Está cantando ou está murmurando? Eu queria ministrar isso sobre a tua vida hoje à noite. Eu gostaria de orar contigo. É só mesmo essa reflexão para nós hoje à noite. Deus fala, Deus nos muda, tira-nos do conforto, Deus te muda você de lugar se necessário for, Deus te põe dentro da casa do oleiro, Deus fala, né? Deus quebra, Deus faz de novo, Deus tira as rebarbas, os excessos, e Deus põe você no forno, no fogo, e dali você fica pronto ou volta para o fogo. E aí sai como um vaso de honra, se estiver diante de Deus. Nós queremos ser um vaso de honra. O que eu declaro para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, é que seja um vaso de honra, é que você seja um vaso feito pela mão de Deus, um vaso perfeito feito por Deus, um vaso que aceitou Deus remodelar a sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia!